Vibe Educação! Olá, gente! Um beijo no coração de todo mundo e, como sempre, é uma alegria estar aqui, poder ter um tempinho para dividir o meu dia com os meus colegas professores. E peço a todos, convoco, deixe aí um comentário, deixe um assunto do seu interesse, vamos conversar, vamos dialogar. Isso é muito importante, estamos chegando aí no fim do ano e no fim da primeira temporada do Good Vibe. Sim, no fim do ano, mas ainda tem muito tempo até lá, temos muitos assuntos para conversar e eu quero que você nos ajude nessa construção. E hoje eu quero falar de algo que eu fui provocado por uma mãe e por jovens. O que, professor Max? Quero falar de um tipo de jogo muito interessante e que pode ter relação com a educação. São os RPGs. Roda a vinheta. RPGs. Esses jogos existem há muito tempo. Talvez seja um dos tipos mais antigos. Porém, ele recebe essa nova roupagem, esse novo nome, faz pouco tempo, diria uns 50 anos atrás no máximo. Mas o que é este tal RPG? Ele vem de uma sigla em inglês que quer dizer Role Playing Game, ou seja, um tipo de jogo onde os jogadores assumem os papéis dos personagens desse jogo e são transportados para um mundo fictício, por uma storyline, ou seja, uma linha de tempo e com histórias. E esses RPGs têm centenas de formas e tipos de como jogar. Eu diria que, para nós antigos, o RPG, ele é uma evolução do que foi o War, o Detetive e outros jogos onde nós íamos participando atrás de resultados como personagens. Eles vêm um pouco antes da grande onda dos jogos da internet. E são jogos colaborativos e que tomam um peso maior com a chegada da internet, porque os softwares permitem no jogo online essa colaboração de forma mais fácil. Marcos, e o que é esse RPG? Explica para nós, professores. Eu acho assim, primeiro entender que nesse RPG ele é uma história, que tem como base um mestre, ou seja, um jogador que vai conduzir essa história e vai ir levando esta narrativa aonde cada jogador é um personagem. A principal característica do RPG é a interação, é o trabalho em grupo, é o pensar em grupo para resolver um problema. E todo RPG ele parte de um sistema de regras, de uma narrativa, de uma história e de personagens. Então ele não deixa de ser uma contação de história com começo, meio e fim. E esses sistemas de regra, eles são únicos de cada jogo, de cada história, dando a esse universo uma flexibilidade e uma linguagem comum que só aqueles jogadores dominam. E dentro do mundo dos jogos, talvez o RPG é o que pode nos ajudar mais na construção de atividades que trabalhem, por exemplo, com storyline, com a ideia de cenários, mundos, narrativas. E essas narrativas estruturadas numa linha de tempo, em desafios, que podem ser em grupo, nos ajudam o quê? A ir aprendendo. Então eu posso transformar um determinado conteúdo em um grande RPG. E o RPG trabalha com essa ideia de narrativa, de jogadores, de cenários, que nos ajuda muito a trabalhar o que a gente chama da imaginação, da curiosidade. E é interessante porque o jogo do RPG ele não é um jogo que tem começo, meio e fim rápido. Tanto que a gente não chama de partida, a gente chama de campanha. Por quê, Max? Porque essa partida pode se estender por muitos dias, por muitas vezes em que a gente vai jogar. E isso também cria uma relação afetiva das pessoas com seus personagens, com seus avatares. E é muito interessante quando a gente vê esses jovens jogando esses jogos através de livros, ou seja, de papel, construindo histórias que às vezes vão se prolongar para o mundo digital.
E claro que existe uma infinidade de exemplos de RPG, mas o primeiro dele, que hoje até já existe online, é o Dungeons and Dragons. O Dungeons and Dragons é o primeiro RPG e depois vieram muitos outros nessa trilha. E a good vibe de hoje é que os RPGs são ferramentas maravilhosas para nossas aulas de história, de geografia, de português, de linguagens, de mídias, onde nós podemos aproveitar essa lógica para fazer da escola um grande desafio com personagens, avatares, ou seja, é um pouco do metaverso. Mas a gente falou já disso, vamos agora curtir e incentivar os RPGs na educação. Um beijo no coração de todos.